O Caibalion, edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por William Walker Atkinson, escrevendo como os três iniciados. Introdução e edição de Philip Deslip. Embora todos esses grupos e escolas que estudavam o Caibalion para sua fundamentação no século passado possam parecer dispersos, esse era certamente um objetivo não muito distante das intenções que o próprio Atkinson tinha para a obra. Durante sua vida, Atkinson recusou-se a aderir incondicionalmente a um grupo ou um sistema de crenças e, em suas obras, ele instruiu sistematicamente seus leitores a experimentar, descobrir suas próprias verdades, permanecer independentes de todos os dogmas, mesmo que isso implicasse o descarte de boa parte de sua própria obra. No final do capítulo 14 de O Caibalion, Atkinson oferece sua obra como uma chave mestra, um termo amplamente usado na época, em sua acepção ocultista, que trará clareza aos preceitos alheios, o que servirá como um grande reconciliador de teorias distintas e doutrinas antagônicas. O Caibalion, porém, fez muito mais do que servir de companhia para outros textos metafísicos. Muitas de suas influências mais significativas iriam muito além das intenções ou mesmo da imaginação de William Walker Atkinson. Alguns anos depois da morte de Atkinson, o Caibalion vinha sendo modestamente usado como uma ferramenta comercial, anunciado na seção de classificados do The New York Times como 7 princípios poderosos para fomentar as técnicas de venda. Por 50 centavos, o aspirante a vendedor, em meio à Grande Depressão, poderia aprender técnicas de comunicação naquela obra de um antigo mago egípcio, Hermes Trismegisto, e fazê-lo em um escritório compartilhado, barato e perto da Broadway. Mais tarde, o Caibalion desempenharia um papel mais reservado e muito mais influente no modo como os norte-americanos viam o dinheiro, o sucesso e o melhor caminho para chegar a ambos. Por meio de um dos autores e conferencistas mais populares e conservadores do país, Norman Vicente Peale. Grande parte das críticas iniciais lançadas contra Peale, depois da primeira edição e do sucesso de O Poder do Pensamento Positivo, execrava-o por promover uma filosofia hermética e centrada no humano, enfatizando o pensamento mágico e o poder pertencente ao homem, e não a Deus. Tempos depois, essas críticas ficariam difíceis de imaginar quando Peale se estabeleceu firmemente como um bastião do conservadorismo estadunidense e da linha de frente do cristianismo protestante. Embora boa parte disso se devesse ao sucesso de Peale e à sua crescente influência e relações, ele também afirmava categoricamente que as bases de seus ensinamentos não iam muito além da Bíblia, da praticidade, do otimismo e do bom senso. Pouco antes de sua morte, porém, ele começou a revelar algumas das influências mais ocultas que ele havia tido em sua juventude.
Em uma entrevista concedida à revista Science of Mind em 1987, Peale recordou como o livro Create Mind and Success, 1919, do autor e místico Ernest Holmes, ligado ao New Tug, foi-lhe dado quando ele ainda era um repórter iniciante e como o livro terminou por aumentar sua autoconfiança e colocá-lo no caminho de seu futuro sucesso. Alguns anos depois, Peale escreveu um artigo para o Scottish Rite Journal, em que abordou a forte influência que a franco-maçonaria tivera em sua vida, referindo-se a ela como um tesouro inesgotável de princípios e objetivos que tornaram ainda mais fortes aqueles que eu já vinha abraçando em minha vida. Com base no acervo de várias bibliotecas franco-maçônicas na época da admissão de Peale à fraternidade, é perfeitamente possível que o Caibalion tenha sido um desses tesouros. A ligação mais evidente com uma influência ocultista na obra de Norman Vincent Peale apareceu em 1989, quando ele recomendou uma coletânea publicada em um só volume das obras de Florence Scovel Shinn, que esteve entre os escritores e conferencistas pioneiros do New Tug da primeira metade do século XX. Shinn era mais conhecida por seu livro de 1925 sobre a dinâmica do poder metafísico da mente, o jogo da vida e como jogá-lo. Peale afirmou sobre os escritos de Shinn: o jogo da vida é pleno de sabedoria e insights criativos. Que seus ensinamentos serão proveitosos é coisa que posso afirmar, pois eu mesmo os utilizei durante muito tempo. 1 ano e meio depois da morte de Peale, 2 sacerdotes chamados John Tweed e George Eshoo escreveram para um periódico acadêmico de pequena circulação, o Lutheran Quarterly, um artigo em que detalhavam a ligação entre Norman Vincent Peale e Florence Shinn. Tweed e Eshoo viam as frases e ideias de Shinn no cerne da obra de Peale e o Caibalion no cerne da obra de Shinn. Uma questão que ela deixou bem clara em sua obra The Secret to Success, de 1940. Se você fizer uma leitura atenta de O Caibalion, descobrirá que Hermes Trismegisto ensinou exatamente aquilo que hoje ensinamos. Faz pouca diferença saber se Peale foi diretamente influenciado por O Caibalion ou se terá recebido uma influência indireta através das obras de Florence Shinn. Os mesmos temas são compatíveis em ambos os casos. A influência sobre a realidade individual por meio de estados mentais, um universo espiritual regido por leis científicas e a capacidade de anular o negativo mediante o recurso à sua correspondente polaridade. É difícil não identificar a terceira lei hermética de O Caibalion, o princípio da vibração, no capítulo 4 de O Poder do Pensamento Positivo, publicado por Peale em 1952.
Pessoalmente, acredito que a oração transmite vibrações de uma pessoa a outra e a Deus. Tudo no universo é uma vibração constante. Peale não estava sozinho na adoção de uma concepção dominante e cristã dos benefícios da prosperidade, que haviam ocultado suas raízes ocultistas. Um dos poucos best-sellers que poderiam ser vistos em paralelo com o poder do pensamento positivo era um guia para a saúde mental, publicado por Napoleão Hill em 1937, Think and Grow Rich, visivelmente baseado num estudo feito pelo autor durante 20 anos sobre os hábitos e características de homens bem-sucedidos, e expressamente escrito a pedido do magnata Andrew Carnegie. Poucos anos antes de sua morte, em 1970, Hill revelou uma fonte menos terrestre de sua inspiração no livro Grow Rich, Which Piece of Mind, ao descrever uma visita que lhe fizeram um orador invisível da grande escola dos mestres, que lhe deu instruções para todos que pretendessem tornar-se um iniciado. No tempo transcorrido desde os enormes livros de Hill e Peale, sua mensagem de um evangelho de prosperidade baseado no pensamento positivo misturou-se com ideologias conservadoras, apropriando-se do âmago do cristianismo evangélico norte-americano, e teve sua doutrina difundida em igrejas colossais por evangelizadores populares como Joel Osteen e Robert Schuller, protegido de Peale. É irônico que muitos cristãos atuais que adotam e praticam os preceitos do Evangelho da prosperidade execrem simultaneamente as heresias da nova era, isto é, o ocultismo e o esoterismo, que em parte lhes serviram de inspiração. Cerca de meio século depois da publicação de O Poder do Pensamento Positivo, Rhonda Byrne lançou O Segredo em 2006. Um filme de baixo orçamento que foi rapidamente seguido por um livro que, graças à divulgação boca a boca de uma pessoa para outra e programas de entrevistas e ou debates, tornou-se rapidamente um fenômeno da cultura de massa. Os livros e DVDs venderam milhões de cópias em poucos meses. O segredo era muito simples e tinha pouco a oferecer que fosse novo para qualquer pessoa consciente da linha do pensamento positivo, que vinha de Peale a Hill, passando pelo New Tug. Se todos concentrassem seus pensamentos no que queriam para sua vida, atrairiam para si a realização de todos os desejos, graças às leis do universo. Havia também pouca novidade em O Segredo para os que estivessem familiarizados com o Kybalion. Vibração, frequência, alquimia mental e lei da atração. Em seu site oficial, O Segredo colocava Hermes Trismegisto lado a lado com Henry Ford e Martin Luther King, como uma das figuras por trás de O Segredo, e referia-se com desmedido exagero à mítica Tábua de Esmeralda, como um dos mais importantes documentos históricos conhecidos pela humanidade.
A autora de livros de autoajuda, Doreen Virtue, do movimento Nova Era, foi mais direta. No mesmo ano, deu novo formato a O Caibalion, transformando-o em um livro com CD, atraente e luxuoso, a que deu o título de Divine Magic, The Seven Sacred Secrets of Manifestation. A sobrecapa de Divine Magic informava que a interpretação da autora era necessária porque o texto de 1908 era difícil de entender, devido à sua linguagem arcaica e confusa. Grande parte da obra de Virtue consistia de citações diretas de O Caibalion e de longos trechos extraídos do original e em itálico nas eventuais reformulações introduzidas pela autora. A influência do livro foi além das manifestações culturais de espiritualidade alternativa. Em consonância com a linguagem conhecida do hermetismo, o Caibalion oferecia-se como a filosofia hermética do Egito e da Grécia antigos. Embora o grupo de pessoas que tentava enfatizar o que havia de grego em O Caibalion fosse muito pequeno, houve várias tentativas de associar o autor do livro de 1908 ao antigo deus egípcio Tote e a fonte da obra a um Egito decididamente negro e africano. Em 1969, o poeta e dramaturgo LeRoy Jones fez um duro ataque ao Ignoramos Zeus e Impostores e Cabeças de Vento, que leem The New York Times, dizendo-lhes que os mestres ocultos dos negros eram negros também, inclusive o autor de O Caibalion. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.